Presos bandidos suspeitos de matar engenheiro na Avenida Marechal Rondon, na zona norte do Rio. Eles estavam armados e na área onde aconteceu o crime. E veja também, polícia investiga sumiço do filho do traficante Elias Maluco. O bandido conhecido como Maluquinho teria sido sequestrado e a família disse que pagou quase R$300 mil pela libertação dele. E ainda, vírus da gripe suína deixa hospitais em alerta. Daniel Penafirme tem as informações ao vivo. Daniel. É verdade, já houve casos confirmados pelas autoridades de saúde do estado do Rio de Janeiro. Já, uma dessas autoridades vai conversar conosco sobre quais medidas estão sendo adotadas para evitar uma epidemia da gripe suína, o H1N1. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. A polícia prendeu 2 suspeitos acusados de matar o engenheiro Marcelo Gonçalves durante um assalto na Avenida Marechal Rondon, no bairro do Rocha. A Mônica Chagas tem as informações. A noite de quarta-feira seria marcada por assaltos no Engenho Novo se não fosse a ação dos policiais do batalhão do Meier. Os PMs patrulhavam a Avenida Marechal Rondon quando suspeitaram de 4 rapazes. No momento em que eles se aproximaram, um deles fugiu, mas os outros foram capturados. Um dos jovens é menor de idade e eles confessaram que estavam aqui para roubar motoristas. Na segunda-feira, Marcelo Gonçalves, de 46 anos, foi morto com um tiro porque não quis abaixar o vidro do carro em uma tentativa de assalto aqui nessa mesma avenida. Os suspeitos que foram presos hoje são de Rocha Miranda. Eles foram levados para a delegacia do Engenho Novo. Com eles, a polícia apreendeu 2 armas. O revólver calibre 38 era de um vigilante de banco que foi roubado em março. Marcos Vinícius Silveira, de 18 anos, e Renato da Silva, de 21, foram autuados por porte ilegal e receptação. Não dá para dizer ainda, obviamente, que se trata da mesma quadrilha que matou o engenheiro na Avenida Marechal Rondon. Mas pelas circunstâncias, como eles estavam armados no local do crime, a polícia está investigando se há uma conexão. E um detalhe, de Rocha Miranda vindo assaltar no Engenho Novo, bairros com uma certa distância, e a gente vê a facilitação, né? Eles vão, assaltam no lugar, fogem para outra favela onde não há política de pacificação, porque ali, perto da Marechal Rondon, já disse, ali tem comunidades pacificadas, o São João, o Morro dos Macacos. Ou seja, é preciso que a polícia investigue direitinho, porque se não forem esses os bandidos que mataram o engenheiro, outra quadrilha deve estar também rondando a região. E a divisão anti-sequestro investiga o paradeiro do filho do traficante Elias Maluco. O Diego Alves dos Santos, de 30 anos, conhecido como Maluquinho, está desaparecido desde o dia 8 deste mês. Ontem, parentes dele foram até a delegacia comunicar um suposto sequestro. A mãe de Maluquinho chegou a dizer que um resgate de R$276 mil foi pago, mas ele não foi libertado. Diego teria sido levado de casa por 2 homens que estariam usando coletes da polícia. O pedido inicial de resgate teria sido, segundo a família, de R$1 milhão. Diego já cumpriu pena por assalto à mão armada e porte ilegal de arma. E, de acordo com a polícia, ele é o chefe do tráfico nas favelas do Dique e Furquim Mendes. Pode se tratar de uma briga entre facções, quadrilha, uma sequestrando a outra, mas também pode ter participação de policial. Isso que a família está acusando e agora é preciso que se investigue. Não se sabe também se ele já foi morto, já que o resgate de R$276 mil foi pago e ainda não apareceu. O paradeiro do Maluquinho continua sendo um mistério e a divisão de sequestro já está investigando esse caso para saber se tem alguma conexão. E se for confirmado, tiver uma pista de que algum policial participou, a gente volta a falar aqui, porque é um absurdo que isso aconteça. Mas, por enquanto, os detalhes ainda não foram revelados, não há indícios que apontem para a participação. A polícia está acreditando mais no momento de briga entre traficantes. 2 bandidos morreram, um ficou ferido e um menor foi apreendido depois de tentarem assaltar um delegado durante um arrastão em Benfica, na Zona Norte. Aline Grupilo. As imagens mostram o momento seguinte ao crime. 3 bandidos estão baleados no chão. Um deles está morto, o outro agoniza e é levado na ambulância. Fique na ambulância! O terceiro criminoso também é socorrido.
Minutos antes, eles e um menor de idade tentaram assaltar um motorista parado no engarrafamento. A vítima era um delegado. Os bandidos encostaram no carro em 2 motos. Ao perceber a ação, o policial reagiu, atirando de dentro para fora do veículo, que estava com o vidro fechado. Um assaltante caiu ali mesmo. Os outros tentaram fugir. 2 também foram atingidos. O menor foi capturado. O delegado Rodrigo Barros não se feriu. Ele pegou de surpresa, os caras não imaginaram uma reação dessa, né? Não deu tempo deles reagirem. No carro de seu Márcio ficou a marca do tiroteio. Não deu tempo, salve quem pudesse se proteger. Segundo a polícia, os bandidos agiam há algum tempo nessa região, na zona norte do Rio. Antes de abordar o delegado, eles assaltaram 2 mulheres. Uma delas estava nesse carro. Os objetos roubados e uma pistola foram apreendidos. A polícia vai investigar se o grupo é o mesmo que matou um engenheiro da Petrobras há 2 dias na mesma região. Você vê, nós fizemos 2 matérias, todas elas apontam para quadrilhas que cometeram o mesmo crime, a morte do engenheiro. Então a polícia precisa ver a conexão e quem é responsável, porque não adianta colocar, entre aspas, qualquer bucha para pagar o pato, não. Tem que pegar quem realmente cometeu o crime. Agora, em relação a esse episódio aí do delegado que reagiu, talvez não houvesse outra forma, porque se eles veem que o delegado está armado, iriam realmente colocar fogo, iam disparar. E outra coisa, a Aline Grupilo, você viu a passagem dela, no momento em que ela aparece no vídeo, ela estava passando em frente a uma cabine de polícia, porque fica muito próximo de onde aconteceu esse assalto. Uma série de assaltos, né? Já vieram roubando a mulher, depois foram para o delegado. A cabine fica muito próxima ali do viaduto de Benfica. Mas só que naquela cabine ele não tem ninguém, né? Não adianta colocar a cabine se não tem policial. E quem mora ali diz que a arrastão naquela região é constante. E olha, a madrugada foi de tiroteio no Lins de Vasconcelos. Pelo 2º dia consecutivo, moradores viveram momentos de terror. Perto do Morro do Gambá, houve perseguição entre policiais e traficantes. Já na área do Meier, a violência também aumentou, principalmente em relação ao número de assaltos. A situação anda muito complicada por lá, viu? Veja na reportagem do Daniel Penafirme. Cadeados nos portões. Imóveis à venda. Na Rua do Assalto, a tranquilidade dos moradores foi embora há muito tempo. As pessoas não saem mais de casa com relógio, com celular, não saem com dinheiro. Estamos na Rua Silva Rabelo, no Meier. A via é popularmente conhecida como a Rua do Assalto. De acordo com quem vive por aqui, a ação dos bandidos acontece livremente a qualquer hora do dia ou da noite e a polícia deixa muito a desejar. Só no último mês foram relatados 31 casos de assalto aqui nesta rua. Nós estamos esgotados, inclusive no fim de semana, entre domingo e segunda-feira, tivemos 8 assaltos. A pé, bicicleta, motocicleta e carro. A reclamação dos moradores tem razão de ser. Dados do Instituto de Segurança Pública confirmam que o número de roubos em toda a região do Meier subiu 41% nos primeiros 6 meses de 2014, se comparados com o mesmo período do ano passado. O número de registros deste tipo de crime na delegacia do bairro subiu de 808 casos em 2013 para 1.146 em 2014. Um desses assaltos terminou mal para Jonas, de 31 anos, morador da região. No início do ano, ele foi baleado durante uma tentativa de assalto e perdeu o movimento das pernas. Eu vi a morte. A bolsa de sangue, assim, muito sangue. Imagens mostram o rapaz baleado momentos após a ação dos bandidos, que conseguiram fugir e até hoje não foram presos. Atualmente, Jonas leva uma vida cheia de limitações e não recebeu nenhum tipo de amparo por parte do poder público. Ninguém chegou para ajudar, assim, o governo, essas coisas. Deixei de trabalhar, eu trabalhava, tinha meu dinheiro. Agora, o INSS consegui dar entrada, mas não dá nem para comprar um remédio. Eu acho que assim, é fundamental que a gente tenha policiamento, mas policiamento real, não um policiamento factoide. As pessoas estão, na verdade, presas nas suas casas. E aquele velho jargão, os bandidos soltos na rua. O corpo do bombeiro Leonardo Barbosa será enterrado hoje em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ele morreu durante um teste de rotina de aptidão física dentro do quartel central. Léo Santana mostra. O bombeiro Leandro Barbosa, de 31 anos, sofreu um infarto fulminante. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. Tudo aconteceu quando o subtenente, que era músico no quartel, fazia um teste físico de rotina, uma corrida de 2 quilômetros. Por telefone, este bombeiro afirmou que o comando faz vista grossa para o exame médico.
existe um exame obrigatório, mas nem sempre o exame é realizado antes do teste físico. A corporação não deu detalhes sobre as condições físicas de Leandro. Disse apenas que ficou comovida com a morte e que está prestando assistência à família dele. É nesta época do ano que a frequência aumenta nas academias de ginástica. Com a proximidade do verão, todo mundo quer ficar com o corpo em dia. Só que às vezes esquece o mais importante, a saúde. A prática de atividade física sem orientação adequada pode ser perigosa para qualquer um. Muita gente esquece, mas o coração também é um músculo e precisa ser condicionado aos poucos. Exigir demais dele é um grande risco. A melhor forma de prevenção é praticar exercícios regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. Em dias muito quentes, escolha os horários mais frescos. Quem faz uso de medicação para o coração não deve se exercitar sem tomar os remédios. A atividade física melhora a parte óssea, a parte cardíaca, a parte fisiológica, melhora tudo. Só que peito moderadamente e sempre acompanhado de um profissional. Este médico explica que durante os exercícios de alta intensidade, como corridas, há um aumento na pressão do bombeamento do sangue pelo coração. Por isso, os testes ergométricos são obrigatórios para quem tem mais de 40 anos e quer começar uma atividade física. Abaixo dos 39 anos, uma consulta médica, exame físico, um eletrocardiograma, a princípio já é o suficiente em pacientes que não têm nenhuma doença associada, hipertensão, colesterol alto, diabetes, história familiar, obesidade, tabagismo e por aí vai. Eu vou mostrar agora uma cena para refletir sobre a conduta de nós, cidadãos comuns. Um flagrante de espancamento no meio da rua. Veja só na imagem. Pedestres vítimas de furtos agridem um homem suspeito de roubo. Repare que o senhor de casaco bege dá um tapa na cabeça do suspeito. Num outro momento, 2 pessoas chegam e aí começam a chutar o rapaz que está deitado no chão. Depois você vai ver na cena seguinte que o homem que chutou as pernas do suspeito vai subir em cima dele, aí ó, tapa o soco. Aí depois o homem que chutou vai subir em cima dele e começar a bater na cabeça. Aí eu te pergunto, né? A gente sabe que muitas vezes a polícia não consegue prender suspeitos. Ou então acontece como aqueles jovens que foram levados, um foi morto lá no Sumaré. Mas até que ponto chega a revolta para você, no meio da rua, começar a espancar alguém? Seja um criminoso, seja uma pessoa que é suspeita, que não se sabe nem se realmente cometeu o crime. É impressionante. Ele teria roubado um celular, segundo as denúncias, mas eu sempre gosto aqui de falar que não adianta, para mim, né, essa é a minha opinião pessoal, você tentar fazer justiça com as próprias mãos. Porque bandido vai ter a cada esquina. Bandido existe, é uma coisa do ser humano, não é só, é um caso de polícia, claro, a gente precisa sempre pedir mais segurança, mas nunca vai ser 0% a criminalidade. Aí se você tentar, cada vez que um assalta, espancar no meio da rua, será que vai ter fim isso? Será que vai ter algum objetivo? E olha, o Portal dos Procurados oferece recompensa por informações que levem à prisão de traficantes da Cidade de Deus que trocaram tiros com policiais em junho deste ano. Um adolescente de 13 anos morreu nesse confronto. Mônica Chagas. Tiago dos Santos, o Guia, Vitor Hugo Passagem, conhecido como Dorime, Júlio César de Santano de Maçã e Ricardo Eduardo Damião, vulgo Neném ou Vascão, fazem parte do tráfico de drogas da Cidade de Deus. Eles tiveram a prisão preventiva decretada e já são considerados foragidos da justiça. Os 4 teriam trocado tiros com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de Deus no dia 15 de junho, na localidade conhecida como Karatê. Durante o confronto, o adolescente Lucas Farias Canuto, de 13 anos, levou um tiro no peito. O rapaz foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas morreu durante a cirurgia. A família está completamente destruída, porque a gente nunca espera passar pelo que a gente está passando. Ele era um menino que todo pai, toda mãe, toda família queria ter. Os procurados oferecem R$1.000 de recompensa para quem tiver informações que levem à prisão dos suspeitos. A Divisão de Homicídios indiciou os envolvidos pela tentativa de homicídio contra os PMs e por associação para o tráfico. Todos os criminosos possuem mandados de prisão e Neném está foragido do sistema prisional desde 2007. O telefone do Disque Denúncia é o 2253
1177. Quem quiser pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp do Portal dos Procurados, 968021650. A imagem não está muito nítida do rosto dos acusados, mas se você tem alguma suspeita de que conhece um desses, pode entrar lá então no site do Procurados. Entra no site de buscas, procura e você vai encontrar. Aliás, não só esses, como vários outros têm lá a relação. E a polícia prende homens acusados de fazerem parte da milícia na Baixada Fluminense. Felipe Garcia de Souza, conhecido como Perninha, de 21 anos, e Iago Peixoto Lima, de 20 anos, foram presos por policiais da delegacia de Mesquita. Eles foram localizados em um condomínio de classe média-alta no bairro Cosmorama da Baixada Fluminense. Segundo a polícia, eles são suspeitos de integrar uma milícia que disputa o domínio por pontos de mototáxi no município de Nilópolis. A polícia também está investigando o envolvimento desses suspeitos na morte do Douglas, o DG do mototáxi. O crime ocorrido na comunidade da Chatuba há cerca de 15 dias. De acordo com as investigações, Douglas era o responsável por recolher o dinheiro nesses pontos. Moradores de uma vila em São Cristóvão estão sem luz desde a quarta-feira. Um caminhão derrubou um poste e por pouco não acontece uma tragédia. As informações com a Mônica Chagas. Por mais de 1 hora, o transformador deste poste pegou fogo na rua Chaves Farias, em São Cristóvão. A lixeira derreteu com o calor. Já o carro estacionado na frente do poste também foi atingido pelas fagulhas. Foram os policiais da UPP da Mangueira que patrulhavam a região que chamaram o corpo de bombeiros. Cerca de 40 metros de fio de energia, telefone e TV a cabo ficaram queimados. Passou um caminhão, abalou o poste. Aí quando eu cheguei do trabalho ontem, estava tudo caído ali. Os vizinhos tudo falando, aquela correria, todo mundo sem luz. Nós estamos no apagão, na barra de vela. De acordo com os moradores, esse poste, que é da Rio Luz, caiu por volta das 4 horas da tarde de quarta-feira. Cerca de 50 moradores que moram aqui na vila estão sem energia desde ontem. E o poste, quando caiu, os moradores informaram aqui que um homem que mora aqui com um filho pequeno subia com a criança pelas escadas. Olha o perigo. E o seu Paulo também, a casa do seu Paulo foi atingida por esse poste. O seu Paulo tem um filho de 2 anos, né, seu Paulo? Isso. Estava brincando um momento aqui, vocês podem ver, e correndo maior risco. Quando esse poste caiu, poderia ter acontecido pior. Luz mesmo aqui, só a da lanterna ou a do visor do celular. Seu Marcos tem um pai doente e reclama que a prefeitura até agora não resolveu o problema da falta de energia. Já liguei para a prefeitura, já pedi alguns recursos e ninguém tomaram nenhuma providência. Entendeu? Então, por isso que ele está passando por essa situação assim tão difícil aqui no bairro. Olha, em nota, a Light informou que os técnicos estão no local para fazer o reparo, onde houve o curto-circuito na fiação antiga. Tem que fazer mesmo, porque é um perigo. Se esse poste continuar assim, caído do jeito que está, além do risco para as pessoas, como disse esse senhor, que estão internadas, que precisam da energia, também de passar alguém ali pelo local e pode acontecer tragédias, né? Não seria a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Aliás, nós temos várias denúncias aqui, toda hora liga alguém reclamando de poste. Por favor, Light, poste é uma questão de segurança. Se você tem ali, tem poste às vezes que é tão antigo, a gente percebe que é tão velho, que dá para ver a ferrugem já comendo a questão. E podia ter atingido a criancinha de 2 anos aí, muito perigo mesmo. Um homem morreu vítima da gripe H1N1 em Araruama, na região dos Lagos. Esse é o 5º caso da doença no estado do Rio. Janaína Garcia. No bairro Areal, em Araruama, onde morava Eupídio Afonso, de 57 anos, que morreu vítima da gripe H1N1, moradores estão assustados com a doença. A gente fica com medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque aqui em Araruama não tem médico. É um horror esse hospital aqui de Araruama, é horrível. Você tem que ver nisso, né? Correr atrás, vacinar o pessoal. Eupídio foi internado há cerca de 2 semanas no Hospital Estadual Roberto Chabo, com sintomas de uma gripe muito forte. Dificuldade de respirar muito grande, parecia que ele estava muito cansado, tossindo muito. Parecia uma gripe comum muito forte, mas não era. A gripe H1N1 é uma doença altamente infecciosa
causada pelo vírus influenza A. Pode ser transmitida de uma pessoa para outra através de gotículas de saliva eliminadas pela tosse ou espirro, ou ainda pelo contato das mãos com secreções respiratórias. Entre os sintomas estão febre alta, dor no corpo e garganta, náuseas, vômitos e diarreia. Para prevenir o surgimento de novos casos, a família e pessoas que tiveram contato com o eupídio estão sendo medicadas. De acordo com a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, esse é o 5º caso de gripe A H1N1 no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde de Araruama informou ainda que existe um outro paciente internado na unidade de pronto atendimento da cidade com suspeita da doença. Olha, para falar mais sobre esse assunto, vamos ao vivo com o Daniel Penafirme. Daniel, bom dia para você. Você está aí com uma autoridade que pode explicar melhor. Há uma preocupação real? Nós, cidadãos comuns, que vamos procurar as unidades de saúde, devemos ter algum tipo de cuidado para evitar também ser contaminado ou ter H1N1? Pois é, Eliane Borges, muito bom dia. É verdade, já houve essa morte confirmada, outros casos desde o início do ano no estado do Rio de Janeiro. E para falar sobre isso, está aqui ao nosso lado o Superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde, Alexandre Kepp. Doutor Alexandre, muito bom dia. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para que se evite uma epidemia do H1N1? Bom dia. O H1N1 hoje é um vírus influenza que é como qualquer outro vírus influenza que circula aqui no Rio de Janeiro. Já faz parte do grupo de vírus que causa a doença ano a ano. O vírus influenza H1N1, inclusive, é prevenível através de vacinação. A última campanha de vacinação que teve agora aqui no Rio de Janeiro, em todo o país, inclusive ampliando o número de pessoas, ampliando a faixa etária de crianças até 4 anos, vacinando idosos, vacinando pessoas com doenças crônicas, já protegia também contra o H1N1. Os números desse ano, quando comparados com o ano passado, já mostram uma redução importante. Obviamente, essa época do ano mais fria é uma época que preocupa por conta do maior risco de transmissão de doenças respiratórias. Não há, portanto, uma epidemia e nem o risco de uma epidemia. O H1N1 está controlado nesse sentido, a gente pode dizer. Hoje os números são tranquilos, não há risco de epidemias de H1N1 no estado. O que vai acontecer, certamente, alguns casos de gripe, eventualmente alguns casos mais graves. Por isso a recomendação é, ao primeiro sinal ou sintoma da doença, procurar um serviço de saúde, porque eventualmente pode ser necessário o uso de medicamento específico. Alexandre. Muito obrigado. E olha... Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta a ele. Alexandre, obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso link. É sempre esclarecedor, porque as pessoas ficam preocupadas, né, em tudo que se refere à saúde. Eu gostaria só de tirar uma dúvida com você. Qual a diferença entre os sintomas do H1N1 para uma gripe normal? Dá para você saber? Você, por exemplo, tem uma febre mais alta do que o comum? Não, H1N1 causa os mesmos sinais e sintomas que influenza B, que o influenza sazonal. Não há absolutamente diferença nenhuma e nem maior risco de evolução para formas graves. É um vírus que pode ser grave, como qualquer outro vírus de influenza, mas não é mais grave e menos grave que os outros que tem aqui no Brasil circulando atualmente. Tá, eu queria saber de você também, obrigada pelo esclarecimento, de você e do Daniel. Ontem nós tivemos aqui na redação a informação de que o vírus Ebola estaria circulando pelo Rio de Janeiro. Eu sei que essa notícia não se confirmou, mas gostaria que você explicasse de onde surgiu esse boato, se vocês sabem, e se há esse risco, né? Porque a gente teme também a entrada do vírus Ebola por aqui. É verdade, Eliane, só falando aí, só dando um adendo a essa informação, houve realmente um pânico ontem nas redes sociais, em todos os bairros da cidade, em função de um boato que surgiu nas próprias redes sociais de que teria acontecido um caso do vírus Ebola em uma unidade de pronto atendimento da Zona Sul do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde logo se apressou em dizer que isso não passou de um boato para tranquilizar todo mundo e realmente houve uma onda de pânico, né, doutor Alexandre? E não é para menos. Existe realmente esse risco de chegada do Ebola aqui? Como é que está a rede de contenção de epidemias do Rio de Janeiro? Está preparada para lidar com isso? O risco de chegada da ebola aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é muito pequeno. Mas é uma doença muito grave. Não houve ontem? Não houve ontem. Não há nenhum caso identificado no Brasil, nenhum caso suspeito no Rio de Janeiro. Há uma preparação da rede, obviamente, para torná-la sensível o suficiente para identificar possíveis casos suspeitos e imediatamente ser feita ação de bloqueio. Mas não há absolutamente nenhuma possibilidade de hoje nós temos qualquer caso suspeito. Não foi feita nenhuma notificação de caso suspeito de ebola até o momento. Tá certo. Obrigada, Daniel. É verdade. A gente fica preocupado realmente. Ontem a gente ficou correndo atrás dessa informação porque disseram que na UPA de Marechal Hermes e na UPA de Botafogo tinha caso de ebola. Ver como é que os pacientes também, nesse momento, se desesperaram. Mas
por sorte, né, a contenção está sendo bem feita e a gente não tem nenhum caso, então, registrado. Obrigada. E agora vamos com as câmeras da 7 Rio, para você que está saindo de casa, ver como é que está o trânsito. Pode colocar aí para mim? A gente já tem agora, são 7 horas e 25 minutos, o gasômetro na altura do Caju. E dá para perceber, a câmera está distante, mas que o trânsito está lento nessa região. E mudando de câmera, linha vermelha na altura da linha amarela, o trânsito aí segue bom, o fluxo contínuo sem retenção. E o gasômetro novamente, aí com a câmera mais aproximada, na altura da Leopoldina, o trânsito está até bom para o horário, com alguma retenção, mas fluindo. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo com o Daniel Penafirme. Daniel. Liane, previsão para hoje no Rio e Grande Rio é de céu parcialmente nublado, passando a claro. No momento, céu claro, aqui na Praça Sans Pena, temperatura na casa dos 21 graus. Temperatura hoje deve oscilar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. O pôr do sol acontece às 17 horas e 36 minutos. Depois disso, fica tudo no escurinho. Que maravilha! Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. É hora de decidir. Você vai deixar a sorte passar ou vai conhecer o produto que pode mudar a sua vida? Eu vou acreditar na sorte. E abram as cortinas! É a Telecena que pode mudar a sua vida. E você, o que faria com esta bolada se ganhasse na Telecena? Eu moro de aluguel, mas eu iria comprar a casa dos sonhos da minha família. Viu só? Pela primeira vez serão mais de 50 mil ganhadores. E você pode ser um deles. São 2 milhões de reais em prêmios. Compre logo a sua. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova Telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. Agora são 7 horas e 28 minutos. E a atriz Araci Balabarian, de 74 anos, foi internada no Hospital Procardíaco em Botafogo. A direção do hospital não deu informações sobre os motivos da internação dela. A atriz, que tem 50 anos de carreira, ficou conhecida principalmente pela atuação na novela Rainha da Sucata e com o programa humorístico Sai de Baixo. Nós aqui prontamente vamos dar as informações quando tivermos essa confirmação do estado de saúde e esperamos que ela se recupere em breve. Polêmica na justiça. O corpo de um brasileiro está congelado nos Estados Unidos a pedido da filha dele. Só que as outras filhas querem trazê-lo ao Brasil para fazer o enterro. Ontem teve uma nova decisão sobre o caso no fórum aqui do Rio. Daniel Penafirme, o que ficou definido na Justiça do Rio? Olha, uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro determina a volta desse corpo, do militar brasileiro. O nome dele é Luiz Felipe Dias de Andrade Monteiro. Enfim, é a decisão da 7ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio, determina a volta desse corpo para o Brasil, para que seja sepultado aqui em terras brasileiras. O corpo do militar está congelado lá nos Estados Unidos. Desde 2012, era o sonho desse militar ter o corpo congelado. No Brasil, esse serviço não é oferecido
estabelecido, né? Mas nos Estados Unidos isso é possível, é um processo chamado de criogenia. Eles congelam o corpo, Liane, na esperança de que um dia no futuro se descubra uma forma de ressuscitar aí as pessoas congeladas. Era o sonho desse militar brasileiro e estava sendo financiado esse congelamento aí do corpo, mais de R$200 mil ela pagou, pela filha adotiva, filha de criação do militar que mora aqui no Rio de Janeiro. Mas as filhas biológicas dele gostariam que o corpo voltasse para o Brasil para que fosse enterrado lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde elas moram. As filhas biológicas, portanto, brigam desde 2012 na Justiça com a filha de criação e ontem saiu essa decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinando a volta do corpo. Mas o corpo não vai voltar para o Rio de Janeiro até que sejam julgados todos os recursos que foram impetrados aí na Justiça pela filha de criação aqui do Rio de Janeiro. Portanto, a batalha jurídica em torno do corpo do militar brasileiro congelado permanece, enquanto isso o corpo fica tranquilinho lá nos Estados Unidos, congelado, enquanto não tem aí essa decisão. O corpo tranquilinho realmente deve estar, né? Agora... Tá lá no frio, congelado, tá congelado, aqui, parece... quieto. Ô Daniel, parece até coisa de faraó, né? Quando a gente fala assim, aquela mumificação, você fica... Mas algumas pessoas, elas acreditam realmente que dentro de alguns anos, acho que vários anos, será possível recuperar as células e trazer o corpo novamente à vida. Aí você discute a questão espiritual, se tem ou não, mas há pessoas que têm essa convicção. E você, Daniel, congelaria o seu corpo? Eu congelaria e deixaria exposto em praça pública para que todas as pessoas vissem essa maravilha que tem que se eternizar por todas as gerações. Afinal de contas, eu sou o máximo. Tá certo, Daniel. Depois dessa eu vou encerrar. Muito obrigada. E um bom dia a todos. Tchau, tchau.